Olá a todos, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Esta semana eu gostaria de fazer uma reflexão sobre ideias e aspectos ligados à hipnose, considerando que é um dos temas que me é mais querido e também um dos focos do meu trabalho e do meu canal. E que estes vídeos os próximos vídeos que eu vou lançar, este e outro, têm como base reflexões que eu realizei ao longo destes dias, simplesmente porque vou ter um conjunto de situações, de eventos em que irei exclusivamente abordar aspectos ligados à hipnose, e isto fez-me refletir sobre algumas coisas. O primeiro desafio de reflexão foi quando eu fui convidado a falar sobre hipnose com psicanálise e para psicanálise, neste caso um público, diria eu, do campo da psicanálise, e isso fez-me refletir não só naquilo, na visão mais antiga que a hipnose e a psicanálise tinham sobre uma da outra, e como a investigação hoje em dia tem retificado, ou melhor, melhorado, elaborado essas conceptualizações originais, como por exemplo a questão da utilização de hipnose como regredir à causa para atribuir um novo significado à memória, à situação, à emoção, para que a pessoa consiga de alguma forma um sentido e ultrapassar o trauma no momento atual, que é uma imagem de marca, ou melhor, para além de ser uma imagem de marca da hipnose, tende a ser uma associação da hipnoanálise muito, muito forte, e que ainda hoje se mantém, apesar da investigação já nos vir mostrar que os fenómenos de regressão são mais falíveis do que nós queríamos, ou que vários clínicos e vários investigadores de renome haviam afirmado no passado. Portanto, isso fez-me aqui refletir, assim como outros futuros eventos que eu vou ter ao longo desta semana. E esta reflexão, visto com outros conteúdos, fez-me pensar que um dos grandes problemas, a meu ver, da hipnose em Portugal e da forma como ela é tratada e como ela é vista, tem a ver com os próprios profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que podem estar envolvidos nessa área. Então eu vou elaborar um pouco mais sobre isso. Como as pessoas já me ouviram falar, hipnose, para além de não ser uma abordagem terapêutica por si só, mas sim um coadjuvante, é uma abordagem que padece de alguma regulação, de alguma regulamentação, de alguma supervisão adequada por parte de instâncias de saúde, quer instâncias médicas, psiquiátricas, instâncias da psicologia, etc. Portanto, não existe, digamos, uma formação que seja devidamente credenciada e regulada por entidades como as ordens profissionais, o que faz
com que todos os profissionais de saúde que queiram saber, que se queiram envolver mais no mundo da hipnose, que queiram ter formação, têm que o ir buscar a outras formações que existem. E algumas dessas formações que existem, para além de não serem elaboradas por profissionais de saúde da área, porque são pessoas que vêm de outras áreas e que tiraram cursos em hipnose, em coaching, em programação neurolinguística e que depois vendem os seus produtos ou elaboram o próprio curso com o objetivo de venda. Para além dessas pessoas não serem profissionais de saúde, as informações que eles vão buscar são informações que têm como um objetivo agarrarem a pessoa, aliciarem determinadas crenças e determinadas ideias e construções das pessoas, que em termos de validade ou da maior, digamos, credibilidade científica estão um pouco aquém. Se uma pessoa for a um manual científico ou fizer uma pesquisa por artigos científicos, a leitura, os conteúdos são mais pesados, mais pastosos do que, por exemplo, uma comunicação mais aliciante, mais envolvente, mais fantástica. Não, ali são teorias, são modelos, são números, são factos, são modelos de investigação, são hipóteses de investigação. E, portanto, para algumas pessoas isso é incrivelmente pastoso. Não é aliciante. É muito mais exato, se é que a verdadeira exatidão existe. É mais perto de ser exato, mas é mais pastoso. Portanto, é muito mais aliciante para uma pessoa ler algo que parece que é apelativo, que é fantástico, que agarra, que em termos científicos, que em termos de aplicação clínica e experimental não é uma formulação exata, mas que agarra, do que o profissional ir fazer uma pesquisa de literatura por manuais científicos adequados ou mesmo artigos de investigação. Portanto, o que é que acontece? Os profissionais de saúde que vão a essas formações, que tiram essas formações, são envolvidos numa determinada narrativa que depois, e isto é aquilo que me faz mais impressão, não sei se é por identificação com a narrativa, se é porque a narrativa passa a ser uma parte da identidade desses profissionais, mas eles chegam cá fora, dizem aquilo que foi apenas dito naquelas formações, dizem essa narrativa e chegam ali um momento em que não exploram outras possibilidades. Porque isto é aquilo que é mais incrível para mim, que é o discurso do profissional que utiliza a hipnose é como sendo uma ferramenta que ajuda a pessoa a abrir um leque de possibilidades, mas depois o próprio profissional fecha-se no seu mundo e não explora outras possibilidades ligadas ao campo da hipnose ou outras teorias ou outras visões ligadas ao campo da hipnose. Porquê? Porque essas visões vão entrar em colisão com muitas das coisas que lhes foi dita neste curso de formação. E depois eles vão pensar assim, então, mas afinal foram os meus formadores tão corretos?
É a ciência que está correta? Estive eu enganado este tempo todo? Estive eu desiludido? Afinal, o que é que me serve isto? Colocam-se em causa e também colocam aquilo que aprenderam e aquilo que realizaram até aquele ponto em causa. O que não é necessariamente algo mau, se a pessoa tiver um poder de encaixe e conseguir atribuir um novo significado a isso. Significado de melhoria. Mas, para alguns profissionais de saúde, isso é uma falha ao qual poucos conseguem recuperar. Então, qual é que é a alternativa? Manterem-se ligados ao discurso e à narrativa do fantástico que aprenderam em alguns destes campos de formação. Sendo que tudo evolui, a ciência evolui, os modelos evoluem. Felizmente, as primeiras teorias de hipnose que surgiram relativamente à hipnose são diferentes das teorias atuais de hipnose. Portanto, há uma panóplia já de novas teorias e de investigação sobre a área. Portanto, nada é estático. Tudo flui, tudo muda, tudo evolui. E eu sinto que muitos profissionais ficam ali agarrados nesse ponto, ficam estáticos. E depois o que é que acontece? Depois o que é que acontece é que são esses próprios profissionais que dão sempre a mesma narrativa. E eu às tantas penso assim, há determinados conceitos e há determinadas expressões que eu estou à espera que uma pessoa que não seja um profissional de saúde utilize, que foi-lhe dita a informação e há expressões que utilize, e eu fico estupefacto quando vejo profissionais de saúde utilizarem exatamente os mesmos exemplos, os mesmos discursos. Vou-vos clarificar. Uma coisa que se ouve muito em alguns cursos de formação, na maior parte dos cursos de formação, que ainda por cima foram inspirados por aspectos da programação neurolinguística, é utilizar a metáfora da reprogramação mental de quase como a mente ser um computador e que nós funcionamos segundo os programas mentais que podem ser reprogramados. Isto é a mesma coisa que, do ponto de vista da psicologia, dizer, ok, na nossa aprendizagem é por condicionamento clássico ou condicionamento operante que podemos reestruturar, que podemos somente mudar. Parece que nós caímos na lógica do behaviorismo antigo, que é pensar e sentir não interessa, o que interessa é a parte comportamental e, portanto, podemos substituir isso facilmente. Não é? Um dos pais do behaviorismo, John Watson, dizia: deem-me alguém, independentemente da sua personalidade, e eu faço dela tudo. Ou o que ela quiser. Faço dela no sentido de, se a pessoa se a pessoa tem aspirações de ser um professor, eu torno-me um professor. Se tem aspirações em ser um profissional de saúde, eu torno-me um profissional de saúde. Se as pessoas quiserem adquirir umas fobias, eu instalo-lhe umas fobias. Pronto. Sem ligar a outros aspectos. E esta é a metáfora, é a analogia que é continuamente utilizada. Agora, porquê que eu depois fico abismado de profissionais de saúde, alguns psicólogos, continuarem a utilizar essa metáfora? Porque supostamente os psicólogos, devido à sua formação e ao contexto teórico, não é? e à multiplicidade de modelos teóricos e dos conhecimentos que eles vão adquirindo sobre
processos mentais, sobre variáveis psicológicas, sobre o ser humano, como identidade, como ser existencial. Não é? Sabem que afirmar isto ou utilizar esta metáfora é altamente redutor. Nós não funcionamos apenas como se fôssemos computadores. Em primeiro lugar, os computadores não sentem, não são influenciados por emoções. Nós somos. Já vamos para além do tempo da antiga terapia cognitiva e da antiga teoria cognitiva de que aquilo que era mais relevante eram as cognições. Não! As nossas emoções influenciam tanto, ou mesmo em alguns contextos, mais que as cognições. Portanto, nós sentimos. E isso interfere com a metáfora, com a analogia da reprogramação mental. Depois, utilizar essa analogia como nos nossos programas que podem ser reprogramados. Isto é a mesma história de que nós retemos toda a informação, está toda em caixinhas e nós podemos aceder a qualquer momento, etc. Não é assim que funciona. Por exemplo, naquilo que diz respeito aos processos de memória, a nossa memória é altamente falível. É um processo reconstrutivo. É algo que a investigação até já demonstrou que podem ser implantadas falsas memórias. Portanto, como é que nós podemos reprogramar algo se a dada altura isso pode ser falível? Isso pode até ser pouco credível. Quem me garante a mim que uma recordação minha dos 5 anos seja exatamente aquela que eu me recordo, que tenha acontecido exatamente daquela forma? Claro que se as pessoas que estiveram num contexto em que eu também estive lá ainda estiverem presentes, ainda estiverem vivas e possam corroborar o meu relato, ok. Mas de certeza absoluta que eu vou dizer algo e as pessoas vão ou acrescentar algo mais, ou então modificar um pouco o meu discurso. E aí eu penso assim, então, mas afinal, espera, não, eles estão a tripar, eu sei aquilo que me recordo, eu sei aquilo que me lembro, aquilo aconteceu mesmo. Não aconteceu. Tanto que não aconteceu que existem as falsas memórias e que nós podemos modificar todas essas coisas de uma forma até manipulativa. Portanto, nem estou a dizer que isto acontece por outras variáveis. Não! Investigadores podem fazer isto. E já fizeram. Quem se interessar pode consultar todo o trabalho de uma psicóloga chamada Elizabeth Loftus, que ela é uma especialista neste campo da memória, e ela própria já fez várias experiências em que implantou falsas memórias em sujeitos, e isto sem recurso à hipnose. Portanto, imaginem com recurso à hipnose, que seria ainda mais potente. Portanto, esta cena da reprogramação mental, da mente como sendo o computador, por amor de Deus, dê-me. Vamos atualizar-nos. Vamos ver aquilo que a investigação sugere. Depois, outra questão que também é muito utilizada, ainda na perspectiva da hipnoanálise, a questão da regressão à causa. Isso também é uma ideia que deve ser desconstruída e deve ser colocada em cima da mesa e dizer assim, não, meus amigos, já temos investigação que mostra que, afinal, há elementos que podem não coincidir com estas formulações originais da regressão à causa, propostas por pessoas já muito atrás, como por exemplo Freud, Janet, Charcot, etc.
que era de uma época diferente, em que não havia tanta investigação. Não se fazia esses processos. E mesmo a própria psicanálise hoje em dia já é diferente da psicanálise que era há muitos anos atrás. Diria eu, felizmente, já existem outros modelos e outras intervenções de inspiração dinâmica, portanto, tudo evolui. Esta história de regressão à causa também é algo que deve ser abordado de uma forma séria e sustentada com investigação, com dados. Já não podemos dizer essas coisas de uma forma agreste, de uma forma ali, nível. Portanto, vamos acompanhando o ritmo, o sabor da evolução das coisas. Portanto, não podemos, enquanto profissionais de saúde, temos que ter muito cuidado com a nossa comunicação e com aquilo que nós lançamos cá para fora. E eu sei que todo esse discurso lá é fantástico e é apelativo e que vai puxar pessoas para vocês. Eu sei disso. Agora, há o risco de manter-se uma abordagem na idade das trevas e mais pessoas que poderiam aceder, que poderiam utilizá-la, que poderiam estar mais familiarizadas, não estão devido a estas crenças, devido a estas ideias. Não é? Eu sei que o discurso científico, o discurso experimental, o discurso empiricamente validado, contrapõe-se com esta narrativa e que não é tanto apelativo. Agora, do ponto de vista deontológico de serem boas práticas, possivelmente é mais adequado. E se as pessoas gostam tanto desta área e se para elas foi o contacto com a hipnose e o início deste mundo da hipnose se lhes trouxe tanto significado, se foi algo que mudou tanto a sua vida, então eu diria que a pessoa pode pode acabar por devolver aquilo que a hipnose lhe deu, defendendo as boas práticas e defendendo a imagem real da hipnose. Não apenas a imagem do fantástico e do apelativo. Okay? Obrigado por estarem desse lado. Se este vídeo vos fez sentido ou se alguma coisa despertou sentido, ainda bem. Se não concordam com isto, não concordem. É a minha perspectiva. São apenas as minhas reflexões. Nem todos nós somos iguais. Mas se vos fez sentido, fiquem com o conteúdo e façam dele aquilo que for melhor para vocês. Até à próxima.